sou Fabiola, sou catequista da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Suíço. E eu nasci num lar cristão, meus pais são católicos e muito temente a Deus, meu pai é diácono. E eu sempre participei de grupo de jovens e tudo mais, eu sempre fui envolvida com a igreja. Mas depois que eu entrei na universidade, as coisas não foram bem assim, eu acabei saindo do caminho. Eu ia para a missa quando eu tinha vontade, eu não tinha mais, não era mais tão religiosa como eu era. E depois a igreja ficou sendo só para as festividades. Eu era aquele católico só de palavra, eu sou católica, e não era praticante, né? E nos percalços da vida, eu tive uma filha e bem mais na frente eu senti necessidade de voltar para a igreja, porque eu percebi que Deus nunca tinha me abandonado, ao contrário, quem tinha abandonado Deus foi eu. E eu me senti realmente o filho pródigo. E quando eu voltei para a igreja, eu voltei envergonhada de ter largado a igreja. Essa é a grande verdade. Eu tinha muito vergonha de ter deixado de ir para a igreja, como eu tinha deixado, de ter deixado de acreditar em alguns momentos, né? E ao mesmo tempo maravilhada com as coisas que Deus nunca deixou de me dar. Com a filha que Ele tinha me dado, maravilhosa, sadia, né? Com as coisas que iam acontecendo na minha vida. E eu resolvi retribuir. Nessa retribuição, eu resolvi ser catequista. Foi um chamado que eu senti necessidade de retribuir todo o bem que Deus tinha me dado. E procurei o padre na época, que era o padre Alfredo, e disse a ele que queria que no próximo curso que tivesse catequistas, eu queria ser. Foi assim que eu me tornei catequista. E quando eu me tornei, eu resolvi estudar. Porque eu acho que um bom catequista ele não pode parar de estudar. E o que eu quero que as crianças tenham um encontro pessoal com Jesus como eu tive no meu retorno, como eu tenho constantemente e como eu cada vez mais multiplico a minha fé. E eu quero que essas pessoas tenham essa segurança de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Obrigada. Para mim, ser catequista significa principalmente ser testemunha das maravilhas que o Senhor fez e continua fazendo na minha vida, assim como proclamou Maria na oração do Magnificat. Ou seja, ser catequista é ser testemunha da fé na qual acredito. Então, é essa alegria que vem dessa percepção na nossa vida, que o Senhor nos conduz, que o Senhor faz maravilhas da nossa vida, é que me leva a querer anunciá-las, a querer proclamar todas essas maravilhas que aconteceram comigo. Assim como aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes, contado nos Atos dos Apóstolos. Portanto, na minha opinião, o testemunho é algo muito importante. E muitas vezes, como já disse o Papa Francisco em várias ocasiões, o testemunho é mais importante do que muitas palavras ditas. Consequentemente, o catequista é aquele que transmite a fé em Deus por meio de Jesus Cristo. E como dizia Madre Teresa, uma frase que eu levo muito comigo, levo dentro do meu coração, que cada cristão é um lápis na mão de Deus, assim deve ser o catequista no transmitir os ensinamentos de Jesus e da fé cristã. Quando eu recebi esse chamado de ser catequista, na verdade é um chamado bastante recente. Esse ano fazem 2 anos e meio que eu estou nessa missão. E tudo aconteceu quando, devido aos meus estudos, pois sou graduada em bacharel em teologia, pedi para fazer o estágio do meu curso no oratório de Bebé com as irmãs camilianas. E esse estágio consistia em dar aulas de religião e preparação à Eucaristia para as crianças do projeto social que as irmãs desenvolvem ainda hoje. E foi a partir de então que tudo começou, porque foi nesse período que o padre Leandro, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, pároco dessa paróquia, ele decidiu fazer um curso de formação com cunho de iniciação à vida cristã para os catequistas da paróquia dele.
E como o oratório de bebê faz parte da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, estão ligadas, a irmã pediu que eu participasse desse curso também. E participando desse curso, durante essas formações, foi que eu recebi o chamado diretamente pelo Padre Leandro, o pároco, quando ele me pediu se eu pudesse assumir a missão de ser catequista também da paróquia, para a turminha da perseverança. A turma da perseverança são aquelas crianças que já fizeram a primeira Eucaristia, mas ainda não estão na idade adequada para poder fazer o crisma. Então é um tempo de aprofundamento da fé, é um tempo na qual nós aprendemos mais sobre Jesus, sobre o que ele fez, os ensinamentos dele, os milagres, as obras que ele fez, para realmente conhecer mais a pessoa de Jesus e aprofundar mais também as questões da nossa própria fé. E com esse convite que o padre me fez, eu fiquei muito grata, fiquei muito feliz e aceitei realmente com muita alegria e boa vontade. Posso dizer que realmente eu gosto muito dessa missão que me foi confiada e, sobretudo, dessa parte na qual eu atuo, que é essa parte da perseverança. Porque onde a gente aprofunda mais, porque nós catequistas não somos somente aqueles que transmitem, mas somos nós também que aprendemos com as crianças, então elas aprendem e nós aprendemos. Posso dizer que é uma via de mão dupla, os dois aprendem ao mesmo tempo. Então é algo muito, que gosto muito dessa parte. E lembrando também que nós catequistas, ser catequista não é somente uma missão, mas nós temos também uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade porque, como disse algumas vezes o Papa Francisco, nós catequistas somos os primeiros que temos a capacidade de poder dar a possibilidade de uma pessoa realmente aprender sobre Jesus, gostar e querer mudar, apresentar Jesus de jeito que ela também queira mudar de vida e a capacidade de fazer com que as pessoas fujam literalmente da igreja, que não queiram saber nada disso. Então, realmente, nós temos uma grande responsabilidade. E é por isso que todos os dias, antes de começar essa minha missão, eu sempre rezo, eu sempre peço que o Senhor me dê a força e que, como diz São Paulo, não somos nós, mas apresentar Cristo que vive em nós. Então, para que nós realmente deixamos Cristo agir por meio de nós.